Olá, como é bom ter você aqui nesse momento para a gente fazer algumas reflexões. Reflexões sobre aquilo que é o poder de Deus, aquilo que Deus quer falar nas nossas vidas, nesse nosso coração, nesse momento tão desafiador. Estamos voltando ao culto, nós estamos voltando às celebrações e agora nós temos desafios aí para frente. E eu quero convidar você a fazer algumas reflexões. Líderes que precisam multiplicar-se. Nós somos essa igreja, a primeira igreja batista de Jardim Monteiro, uma igreja acolhedora. E precisamos fazer alguns ajustes para que possamos, então, fazer com que o acolhimento seja uma marca e não só um dizer. Vou conversar com você sobre Efésios. Efésios capítulo 4, capítulo 4 todo, vamos dar uma passada rápida no capítulo 4, mas versículo 1. Prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que recebeste. Viver de maneira digna a vocação. A palavra aí, e Paulo está escrevendo de uma prisão em Roma, a igreja de Éfeso, e ele está falando como prisioneiro, preso de fato, mas a prisão que ele está lidando aí de uma íntima relação com o Senhor. Então ele está convidando a cada um de nós a ter essa íntima relação, ao ponto de você não ter outra escolha, outra opção, ou seja, galgar um patamar que você entenda perfeitamente a liberdade de Cristo, mas você não quer se libertar de Cristo, você quer estar cada vez mais grudado nele. A palavra que aparece nesse texto como vocação, né, ela é a palavra klesis, grego, e ela quer falar sobre esse chamado à vocação da salvação. Uma vez que você é salvo, entende essa vocação para a salvação, você também vai caminhar para a unidade da igreja, vai caminhar ao serviço da igreja. Então esse texto nos convida a uma unidade e ao crescimento. Você imagina só, um só chamado, ele vai distribuir isso, ele vai falar isso logo em seguida, um só chamado, uma só fé, um só batismo, repartindo os dons espirituais que cada um recebeu, e ele vai exemplificar esses dons, tentando fazer com que essa ilustração aconteça. Ele fala assim, uns foram chamados para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, profetas e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento do santo. E aí nós somos chamados então a essa vocação. E qual é a sua vocação? O que Deus tem te chamado a fazer? Vocação, todos nós somos vocacionados, todos nós fomos chamados para a salvação. E essa continuidade desse chamado, então, é o serviço. É serviço para o corpo da igreja. Então não existe nenhum de nós que possa dizer, eu não sei, eu não tenho um chamado. Então você tem um chamado. É colocar suas habilidades para atender as demandas do reino de Deus. E aí, qual o propósito disso? Com que significado isso? Para que isso? Qual é o sentido disso? E ele vai dizer esse propósito, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Veja aí uma obra, uma construção sendo erguida, um edifício sendo erguido. Paulo exemplifica esse serviço, essa obra, essa construção, como cada um de nós sendo um pedaço disso, uma parte disso, um tijolo disso, um fragmento dessa unidade, desse conjunto. Então, todos nós somos chamados para a vocação. Você é salvo? Então agora tem que cumprir o seu ministério. Deus te chamou para esse tempo, para estar aqui, para fazer com que essa reconstrução aconteça. Então, nós vamos seguir no texto quanto ao conjunto. O que tem a ver o conjunto? O conjunto, até que todos cheguemos, alcancemos a unidade da fé. Deus chamou alguns para pastores, para líderes, e você é um líder, mas Ele te chamou para que a gente possamos
unir a nossa fé, unir o nosso sentimento, unir o nosso propósito, e da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, é chegar mais perto de Jesus, é alcançar mais um patamar para Jesus. Chegamos à unidade e à maturidade, e atingindo a medida e a plenitude de Cristo. O que Deus tem para mim e para você, meu irmão, meu querido líder, é que a gente possa galgar um degrau a mais. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você não perca a oportunidade de Deus para a sua vida de alcançar um pouquinho mais, de elevar-se um pouquinho mais, porque é no serviço cristão que nós vamos alcançar um pouco mais de confiança no Senhor, de dependência no Senhor, de esclarecimento no Senhor, como Paulo vai chegar lá no seu final da sua carreira e falar assim: eu já estou crucificado com Cristo, eu sou um prisioneiro com Cristo, a minha vida não faz mais sentido se não for viver para o Evangelho e do Evangelho de maneira plena. Irmão, não se distraia, permita que Deus trabalhe na sua vida, para que você possa multiplicar esse seu conhecimento, essa sua habilidade na vida do outro. Para que a gente possa chegar a essa unidade da fé, esse conjunto, como uma orquestra que toca na mesma linha, na mesma tonalidade, na mesmo compasso, tendo o nosso mestre, nosso regente, Jesus. Eu espero e conto com a sua vida, com a sua oração, para que possamos alcançar aquilo que Deus quer para nossas vidas. E que Deus te abençoe.